Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, parabéns, vereadora Gladys. A gente tem que ter coragem, às vezes, de fazer algumas questões, mesmo que talvez firam interesses, né? Eu tenho duas questões fundamentais com relação a esse problema da vinda da Havan para Caxias, né? A primeira é lamentar profundamente a perda daquele prédio. Aquele prédio dialogava com o nosso desenvolvimento. Pena que nenhuma empresa, grande empresa do Estado ou de fora do Estado, tenha observado que ali existiam câmeras frigoríficas fantásticas, né, que dialogavam com o nosso desenvolvimento e foram simplesmente demolidas, desmanchadas, né? Eu lembro, durante muitos anos, a empresa frigorífica ali do Risso, dos irmãos da falecida vereadora Jani, a Salute, tentou locar aquele espaço do governo do Estado e não conseguiu. Tentou adquirir e não conseguiu, né? Lamentavelmente, veio esse grupo de fora e, pensando que, de repente, ia utilizar aquele espaço, acabou fazendo esse contrato com essa empresa Havan. Vereadora Gladys, eu era secretário de Desenvolvimento Urbano quando o BIG se instalou em Caxias. E existia toda uma discussão do ponto de vista de preservar os empregos locais, o comércio local. Tinha toda uma briga, vereador Cassina, na época, com o Supercesa, né, que ia tirar, iam fechar os mercados de Caxias e tal. Então, nós tivemos uma preocupação, na época, eu e o secretário Marchioro, de aprender com o que acontecia no Brasil. Nós fomos, por exemplo, a Porto Alegre, naquele grande aquele grande supermercado que se instalou ali lá no Jockey Club, depois um grande shopping que se instalou lá, e a administração de Porto Alegre foi pioneira do ponto de vista de exigir mitigação, né, dos impactos havidos, né, com relação a trânsito, com relação a outras questões. Então, em Caxias, quando veio o BIG, a gente exigiu, vereadora Gladys, todo o asfaltamento ao redor, exigiu todas as sinaleiras que foram colocadas pelo BIG. O papelão foi até hoje está sendo destinado para as associações de recicladores. A última coisa que nós inventamos, e aí é uma questão cultural, essa está está no meu caderno, a preservação daquele chaminé, né, como um exemplo, né, do que foi o desenvolvimento nos anos passados. Então, o BIG veio e foi parceiro. Eu recordo, quando se fizeram o Shopping Iguatemi, dentro das medidas mitigatórias, foi exigido um viaduto, não é pouca coisa. Um viaduto. Então, vereador Chico Guerra, eu acho que é importante esse pedido de informações da vereadora Gladys, porque eu quero dizer que eu tenho a convicção de que nenhum vereador desta casa aqui, se o executivo exigir medidas mitigatórias da Havan, vai se colocar contrário a isso. Porque se o preço da vinda da Havan for o caos no desvio risco, que não venha a Havan. Que não venha a Havan. Se o preço da instalação desse empreendimento ali, que vai representar emprego, sem dúvida nenhuma, vai mobilizar a economia, mas é principalmente na área comercial, como não é na área industrial, portanto, o empreendedorismo ali, nessa área comercial, já existe na cidade, né? É uma a mais que se soma, simplesmente, né? Então, eu digo, vereador Chico Guerra, que Vossa Senhoria e o governo Daniel Guerra terá o meu apoio, sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que, provavelmente, a grande maioria dos vereadores dessa casa, se exigir para a instalação, e a lei determina impacto de vizinhança, está lá no nosso plano diretor, tá? Que exija as medidas mitigatórias possíveis. Pelo menos a solução para a entrada, a questão do trânsito para o desvio risco, porque vai impactar muito aquele local. Portanto, vereadora Gladys, parabéns, e fica esse compromisso aqui, pelo menos desse vereador. Era isso, senhor presidente.